Olá pessoal do segundo módulo da FIEB, é professor Márcio novamente. Fiquei de passar o plau para vocês, essa parte do array, né, vetores, né? Só recapitulando, a diferença de vetores e uma variável normal é que vetores ele pode ter mais de um valor numa mesma variável. No caso aqui nós temos o vetor chamado materiais. Nós temos quatro valores, quatro itens, né? Cada um deles com o nome de um material. Caderno, ele é o índice 0. O lápis, ele é o índice 1. Borracha, o índice 2. Caneta, índice 3. Então, todo vetor começa com o índice 0, tá? E assim por diante. O segundo item, ou seja, o segundo valor é índice 1 e assim por diante. Tá ok? Então, quando você vai se referir ao valor caderno, você tem que colocar o nome do vetor, colchete e o índice do vetor, né? Ok? Aqui eu coloquei o comando echo de demonstrar, de printar no navegador, né, o valor. Então tem essa string aqui, olha, na escola eu uso. Essa é uma string. O ponto é concatenar, ou seja, vou unir essa string com uma variável, ou seja, a variável é o vetor. Materiais, índice 0. Ponto, de novo, concatena, ou seja, estou unindo com outra string. Qual é a string? É a vírgula e o espaço em branco. Concateno com materiais de índice 1, que seria o segundo valor, que é lápis, que concatena com a string, vírgula, espaço em branco, que concatena com o terceiro valor do vetor, que é materiais de índice 2. Ponto, que concatena e. Por que E? Porque esse agora é o último valor, né? Então vai estar escrito caderno, vírgula, lápis, vírgula, borracha, vírgula, e, quer dizer, borracha e caneta. Então não tem vírgula, borracha e caneta. Olha aqui no finalzinho também tem a finalização do código, que concatena com ponto final. Só isso. Essa string final aqui, olha, aspas, ponto, aspas, é o ponto final. É string de ponto final. Ok? Na linha de baixo eu coloquei o comando P, só para poder ter a quebra de linha, né? Mais espaçado. Aí eu coloquei count materiais, ou seja, a quantidade de valores dentro do vetor variável. Ele vai retornar 4, né? Ele começa do 0 e vai até 3, ou seja, 0, 1, 2 e 3. Dá 4 valores. Eu peguei uma variável que se chama QTDE materiais, que recebe a quantidade de itens que tem no vetor, tá ok? No meio do caminho eu peguei a variável materiais de índice 1, que é o segundo item, que é lápis. Eu substituí agora pelo valor mochila, então vai ficar agora caderno, vírgula, mochila, vírgula, borracha, vírgula, caneta, né? E fiz um for, que nós aprendemos em sala de aula, que é a estrutura de repetição, que essa estrutura de repetição ela é finita, que começa aqui com a variável i, né, no seu primeiro parâmetro. O i recebe 0. Por que eu coloquei i recebe 0 inicialmente e não i recebe 1? Porque o índice do vetor começa com 0, tá? E vai de i até menor que 4. Menor que 4 é 3. Então vai de 0 até 3. Ou seja, vai acompanhar os índices do vetor, né? Esse vetor tem 4 itens. Ele vai de 0 até 3. E a cada vez que vai executando o que estiver dentro do for, ou seja, quem vai ser executado dentro do for? Esses dois comandos echo, né? Olha só. Tem aqui abre chaves do for, tem o comando echo materiais de i e na outra linha echo br. Então, cada vez que for executando o for,
ele vai incrementando em 1. Lembre-se, I mais mais é a mesma coisa que I recebe ele mesmo mais 1. Tá? Pois bem, o que ele vai colocar aqui? Vai colocar eco, materiais, cifrão I. I é quem? 0. Então ele vai escrever caderno. Aí quebra a linha. De novo, voltando. Quando voltar para o for pela segunda vez, ele não olha mais esse primeiro parâmetro, só para a gente fazer uma recordação. Para onde ele vai? Primeira coisa que ele vai fazer é incrementar esse valor. O I que era 0 passa a ser 1. Por quê? I mais mais é a mesma coisa que I recebe ele mesmo mais 1. Então ele era 0, agora é 1. Ele vai comparar agora 1 menor que 3. Quer dizer, 1 menor que 4, porque QTDE materiais é 4. 1 menor que 4, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então ele vai executar o for pela segunda vez. Só que materiais de I que agora vale 1. Então ele vai escrever quem? Mochila, não lápis, porque nós substituímos aqui na linha 16 o lápis pela mochila. Aí vem BR. Agora vai executar pela terceira vez. O que acontece? O I mais mais. I recebe ele mesmo mais 1. O I já era 1, agora passa a ser 2. E vamos lá, vamos comparar o segundo parâmetro. 2 menor que 3. Verdadeiro ou falso? Continua sendo verdadeiro. Então ele vai executar pela terceira vez tudo que está dentro do for. Muito bem. Ótimo. Então, materiais 2. Quem é? É a borracha. Ótimo. Aí voltou pela quarta vez. O I que era 2 passa a ser 3. 3 menor que 3. 3 menor que 4. Verdadeiro ou falso? Continua sendo verdadeiro. Então ele vai executar pela quarta vez. Só que eco, materiais de I que agora vale 3. É caneta. Muito bem. Colocou BR. Agora pela quinta vez. O I que era 3, ele passa a ser 4. Só que na comparação aqui, olha só, I menor que 4, 4 menor que 4, é falso. Então ele nem vai entrar mais no for, ele vai sair. Ou seja, ele executou 4 vezes, que são os 4 valores do vetor materiais, certo? Eu gostaria que vocês copiassem esse código, tá? E depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir a variável materiais. A variável não vai ser mais materiais, vai ser disciplinas. E as disciplinas, vocês vão tirar o caderno, vão tirar tudo que está aqui, olha. E vão colocar as disciplinas. Quais são as disciplinas? Vocês vão colocar lá PLAU, BD, APCV, PMPP, WDAM, ou seja, colocam todas as disciplinas que vocês tiverem no segundo módulo. Ah, professor, mas vai ter mais do que 4? Sim, o vetor não tem número exato de valores. Você pode ter 1, 2, 3, 5, 10, 15, 50, 1000, então não tem número exato de valores, tá? Então é isso, vocês vão substituir a variável materiais pela variável disciplinas, ou seja, o nome das matérias. E vocês vão escrever para cada matéria aqui, olha, tá? No lugar do caderno. Então vai ser PLAU, depois no segundo BD, APCV e assim por diante. Tudo bem? Eu gostaria que no meio do caminho também vocês pegassem aqui, olha, disciplinas de índice 1 e substituíssem por uma outra matéria. E no for, ele vai demonstrar, tá? Com índice 1 modificado. Olha só o resultado, pessoal. Olha só, na escola eu uso caderno, lápis, borracha e caneta. Justamente é o que está nesse primeiro eco aqui, olha. Tá? Tudo que está nesse primeiro eco, ok? Depois, o próximo eco é count materiais, ou seja, quantidade de valores da variável é 4. Nós temos 4 valores. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o eco no for. Só que ele vai colocar caderno, mochila, por quê? Porque a mochila substituiu lápis
E continua, borracha, caneta, tá? Então isso daqui é dentro do fora. Tudo bem, pessoal? Então é isso que vocês irão fazer. Tá? E fazendo isso, vocês pegam um arquivo que se chama lista.php, tá? Olha só a estrutura, pessoal. C champ htdocs páginas, nome do arquivo lista.php. Fez ela, vocês depois sobem esse arquivo lá no Teams para eu poder corrigir, tá? Então é isso. Um grande abraço, até mais. Tchau.